Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. O meu convidado de hoje é o desembargador Lafayette Vieira, que vai falar um pouco sobre o lado humano da magistratura, né? Seja muito bem-vindo, doutor. Boa noite. Boa noite. O prazer é todo meu estar aqui, Trícia. Muito obrigada por vir aqui. Eu assisti essa entrevista falando um pouco, né, de como se compõe um bom magistrado, né? Em primeiro lugar, eu vou iniciar um pouco aqui do seu currículo para quem está nos assistindo e não é da área, né? Estudou na Universidade Federal do Amazonas, é magistrado. Aí o senhor continua. Nossa, pode deixar. Bom, na realidade eu sou de outra época em que o vestibular aqui era bem difícil, né? É verdade. Eram 20 vagas somente para direito. Então eu nunca fui não vou dizer que eu não fosse um aluno exemplar, mas também não era. E saí 30, na colocação em 30. Então, foi? Então eu não passei e eu fui embora para o Rio de Janeiro. Foi, então eu comecei a minha faculdade na Gama Filho. Tá? E anos depois eu prestei um concurso para o Tribunal de Justiça, para analista judiciário, passei e consegui fazer a minha transferência do Rio de Janeiro para Manaus. Então eu terminei os 2 últimos anos na UAR, aqui em Manaus, que na época ainda era o UAR. E na época era possível a transferência? Somente no meu caso, porque eu tinha passado no concurso e pela lei você tem que morar onde trabalha. Sim, hoje você tem que fazer um outro processo chamado extramacro que inviabiliza, é muito complicado, não tem com frequência, né? Eu estudei os últimos 2 anos com mandado de segurança. Mas consegui, pelo menos consegui. O Rio de Janeiro é muito bom, Trícia. Para passear. Para passear, para morar não. Eu sou muito grata ao Rio de Janeiro porque foi onde eu consegui ter meus 2 filhos vivos, né? Porque aqui não dava certo, mas fora isso, obrigada, Rio. Lindo ver de cima do avião, mas viver lá realmente é muito difícil. É né? difícil, é. Tá, e a Gama Filho ficava onde? Em Piedade. Para você ter uma ideia, eu tinha que acordar às 4h30 da manhã no máximo para pegar o ônibus. Eu morava no Leme, até a Central do Brasil, e da Central do Brasil pegava o trem e era a 10ª parada. Deixa eu só falar para vocês, para vocês que não conhecem muito bem o Rio de Janeiro, Piedade é aquele subúrbio onde o Euclides da Cunha foi duelar com Dilermando. É lá no fim do mundo. Tanto que se você se lembra um pouco da história, vieram de trem, né? De tão longe que era. Central do Brasil é exatamente o lugar mais feio do Rio de Janeiro, mais apavorante do mundo. Agora imagina um menino criado em Manaus na década de 80, né? Que Manaus era super segura, né? Com todo o cuidado e carinho do mundo, acordar às 4h30 da manhã, pegar um ônibus do Leme para Central do Brasil, Leme, gente, colado em Copacabana, para Central do Brasil e depois 10 paradas até Piedade. Gente, que loucura, não. Valeu a pena, tá? Porque essa experiência, Trícia, se amadureceu muito. Muito, muito, tá? Eu venho de uma família muito unida. Sim. Tá? Meus pais, tanto é que a minha mãe, infelizmente, foi recentemente, ano passado eu perdi, né? Mas e mãe não tem nada na vida que substitua, não. Não, e que consiga fazer a gente acreditar. Todo dia a gente acorda pensando que foi só um pesadelo, né? Só um pesadelo, isso. Tá? Então, com aquele cuidado todo, tá? E que fique claro às pessoas que estão nos assistindo, que eram outras épocas na qual eu apanhei muito. Para ser o que eu sou hoje, a Dona Graça, que Deus a tenha lá no céu, me deu um monte de surra. Nós não vamos defender aqui a palmada, mas nós somos de uma época onde o lema é: quem não faz filho chorar, chora por eles. Chora por eles. Não é? E pelo que eu sei, você se tornou um filho exemplar, que até pouco tempo os via na missa,
com os seus pais, né? Antes da Dona Graça falecer, né? Sim. E, assim, não doeu, mas não matou, né? Não matou, é. Para você ter uma ideia, Trícia, nós somos 3 irmãos homens. Todos os dias nós vamos na casa dos meus pais. Isso só para pedir a bênção. E isso é uma coisa tão incomum no mundo de hoje, né? Onde os filhos, às vezes, moram na tua casa e não te encontram na mesma casa. Sim. Porque chegam em horários diferentes, estão sempre correndo, estão sempre... E vocês, 3 homens, quer dizer... com suas obrigações, né? Com família, com... No seu caso, até netos, né? 6. Até os 6 netinhos, graças a Deus. Coisa mais linda do mundo. Eu coloquei na coluna a última que nasceu. A Maitê. Coisa mais linda. A Maitê. Linda. Pois é. E aí, o que acontece? É uma coisa de criação mesmo. Ir todos os dias, ver os pais, tomar a bênção, né? Hoje isso não existe mais. Hoje eu tenho falado com várias amigas e pergunto: como é que tá tua mãe? Ah, tá numa casa de saúde aqui perto do seu condomínio. Eu não sei onde fica essa casa de saúde lá perto do nosso condomínio, mas Manaus já está começando a chegar na onda dos asilos de luxo. Sim. Tá, por exemplo, você quer ver um exemplo? O meu pai, hoje ele mora numa casa grande, tá, que a mamãe construiu. Aquela casa para filhos e netos. Lá tem uma piscina, tem uma quadra de basquete, tem um campo de futebol, da qual o meu pai, até os 93 anos de idade, participava do nosso futebol toda terça e sábado conosco. Tá? E há 3 anos ele caiu e fissurou uma costela e ficou com medo. Aí depois veio o problema da mamãe, com a morte dela, veio a depressão, essas coisas todas. Impressionante, porque se você pudesse pensar, você imaginava que sua mãe durasse mais do que ele. Seria eterna. Por nós seria eterna. A aparência que dava era dele mais fragilizado que ela. Sim, mas ele é forte. Tanto, agora eu montei um quarto para ele na minha casa. Meu outro irmão, o Marcelo, também montou o quarto todo para ele. Palavras dele: eu só saio daqui para encontrar minha mulher no caixão. Pois é, né? Eu acho assim que a gente que tem essa convivência com o idoso, a gente vê a dificuldade tão grande. A minha mãe também não queria sair da casa dela, embora já fosse perigosa. Minha mãe não queria de maneira alguma, dizia: só saio do Boulevard pro Boulevard, pro São João Batista. E assim foi, entendeu? Inclusive faleceu na própria casa, porque o sonho dela era falecer em casa como se considerava a boa morte no passado. Bom, e tanto quis que foi na pandemia, quando não havia leito, não havia ambulância, não havia nada. E assim, eu fico imaginando, o idoso, ele é tão difícil de ser tirado de casa para uma outra casa de filho e tudo mais. Agora eu fico imaginando o que leva um filho a levá-lo para uma casa de repouso onde ele não conhece ninguém, não é um ambiente dele. Falta de amor. Será? Na minha opinião. Tá... Porque existe, mas também temos que ver que existem pais e pais. Não, eu tô falando... Há uma grande diferença. Tá? Por exemplo, os meus. Aí de quem disser que o meu pai tem um fio de cabelo branco feio na cabeça, ou a minha mãe. Tá? Aí a história muda. Mas assim, Trícia, o que eu quero dizer com isso? Tanto você quanto os seus irmãos têm uma estrutura para... caso ele precise ter um ambiente na casa de vocês. Toda a estrutura. Isso é muito bonito. Toda a estrutura, e ele diz que não quer, e nós respeitamos a vontade dele. E todo dia, o Marcelo é juiz no juizado especial ali da Newton Lins, que é bem pertinho da casa dele. Então o Marcelo toma café e almoça todos os dias com ele. Olha que bacana. Eu janto todas as noites com ele, tá? E fico lá até geralmente a hora que ele vai dormir. Ele gosta da companhia, gosta de futebol, eu também, né? Aí une o útil ao agradável com o pai ali do lado, inclusive, a gente conversando. Agora tá
estamos na fase da Libertadores, né? Estamos na fase da Libertadores agora. Ele deve estar enlouquecido agora. Tá, agora tá. Ele reclamava porque tava sem futebol na TV, né? Agora também, quando começou tudo uma vez. Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. De futebol, essa é a época, né? Estamos na época. Bom, mas voltando a falar, né, da lição que aprendeu de estar longe de casa e de quanto foi bom voltar para estudar aqui na nossa universidade, que é nossa, que a gente ama e que só quem já estudou fora sabe o quanto é bom voltar para ela, né? Já era concursado enquanto acadêmico, né? O seu cargo era... Analista judiciário. Analista judiciário. Isso. E daí, ao concluir, prestou outros concursos, né? Sim. Na realidade, Trícia, agora vem outra história. Ai, eu amo. Eu sou cheio de história. Eu amo. Então vamos lá. Na época, o papai era juiz ainda, no Tribunal de Justiça, e eu estudava no Colégio Dom Bosco, que era bem pertinho. Então, todos os dias, quando eu não ia de ônibus ou eu ia a pé para casa, que eu morava na Avenida Eirão, eu ia a pé do Dom Bosco até a Avenida Eirão a pé. Eu estava pensando aqui do Dom Bosco para o Parque das Laranjeiras. Não. Na época nós morávamos na Avenida Eirão. Então, para pegar carona, eu ia pro tribunal. E com aquilo, eu ficava vendo meu pai. E quando fiz a faculdade de Direito, lá pelo 2º ano, eu resolvi na minha vida, eu vou ser juiz. Vou seguir a carreira do meu pai. Tá? E eu só fiz 2 concursos na minha vida. Esse que eu fiz justamente para passar e para voltar para nossa terra, tá? Com saudades daqui. Com muita razão. Tá? Com muita razão, claro, né? E o segundo para ser magistrado. Tá? E graças a Deus... 2 concursos, mas 2 concursos definitivos. Definitivos, isso. Tá? Então a minha história é essa. Então o meu pai foi o grande exemplo para mim. Tá? É até hoje, não só como desportista, não só como magistrado, mas como homem que ele sempre foi para os filhos. A gente vai pedir um minutinho de comercial e a gente volta já falando um pouco mais sobre esse lado humano da magistratura. Voltando aqui nesse segundo bloco com o desembargador Lafayette Vieira, falando aqui sobre o lado humano da magistratura. Olha aqui, nós estamos conversando com um desembargador e desmistificando que os desembargadores são inacessíveis. Vocês, enquanto alunos, meus alunos, me falando o quanto é difícil, né, o acesso aos magistrados. E a gente está mostrando aqui que, ó, é gente como a gente, né? Conta suas histórias, conta o seu amor à família, né? Depois que o senhor ingressou na magistratura, o senhor casou, teve filhos, netos, né? E teve sempre uma vida muito pautada por esse amor à família, né? De que forma esse seu amor à família, a convivência, né, o deixou mais sensível na hora das suas decisões? Bom, Trícia, vamos lá. Quando você tem uma família altamente estruturada, como eu tenho, graças a Deus, infelizmente, assim como você perdeu sua mãe na pandemia, eu perdi minha mulher. Sim, e praticamente no mesmo dia. Foi. Muito triste. Pois então... Mas e a Giovana era uma moça, assim, com qualidades que não são fáceis de encontrar hoje. Sim, foram 40 anos com ela, né? Ela passou direto, não entrou no purgatório, foi direto pro céu. Me lembro dela na escola ainda, vocês já namorando e tal. Me lembro vocês voltando com os filhos pequenos de viagem, trazendo casinha, sim, casa de boneca e tudo, passando com um monte de brinquedo. Sempre foi
família, totalmente família, né? Quando eu morava na Efigênia Estrada, você se lembra? Eu construí uma casa de boneca para ela, para minha filha caçula e para minhas duas netinhas que tinham nascido. Não sei porque saiu de lá. Porque ficou muito grande. Mas tantas lembranças boas. Muitas lembranças boas. Ali, vivi bons momentos ali no Efigênio. Pois é. Mas também, por outro lado, realizei o sonho dela, que era morar onde eu moro hoje, né? Sim, não deu endereço, eu sei. Não, fique tranquila. Mas assim, eu me tornei uma pessoa mais humana. Tá? Eu venho de uma família humilde, meu pai, me lembro benzinho, quando a gente morava, eu nasci no José Paranaguá, lá no centro da cidade. A gente morava numa vila. Moravam, lá pertinho do Conselho Estadual de Educação, quer dizer, não tinha desculpa para não estudar. Isso mesmo. Mas a desculpa maior, relembro você do início da nossa conversa. Dona Graça. Dona Graça não brincava em serviço, não. Não, né? Não, era só meu pai. Calma, Graça, calma nada, esse menino tem que estudar. Aliás, pros 3, então bota eles 3 para estudar. E olha, eu agradeço as mães que eram brabas e botavam a gente pra estudar. Ninguém tá arrependido da vida do rumo que a vida tomou, né? Tanto é que a minha mãe, lá do céu, ela tá olhando pra cá e cumpri minha missão. E eu acho que as duas estão aqui, fofocando aqui em cima. Não tenha dúvida. A mamãe doida pra dar um abraço na Marilene e a tua mãe. Ela gostava de uma conversa. Minha mãe era boa de conversa, mas assim, ela formou o quê? Fez o quê? 3 filhos homens, 3 filhos magistrados, sabe? 3 filhos de família, tá? Porque eu não me separei. Deus nos separou. Sim. O Marcelo está casado há 20 e tantos anos, o Rogério há 38. Então, nós nascemos para ser família. A grande realidade é essa. Um exemplo de família muito bonito. Né? Meu pai e minha mãe foram casados 67 anos e mais 8 de namoro, né? E isso te torna mais sensível na hora Você se torna porque você olha o lado humano das pessoas também. Sim. Porque, veja bem, quando um processo chega na minha mão, vem 2 partes, não é isso? 2 partes estão litigando. Então eu tenho que olhar o que uma disse, o que outra disse e o que o juiz disse. Essa é a grande diferença. Eu olho 3. Sim, só para quem não está entendendo, o desembargador é um juiz de segunda instância. Ele já é um juiz como se fosse um revisor do trabalho do magistrado. É isso mesmo. Então, para que fique bem claro, o juiz julga pela consciência dele, pela cabeça dele. Eu julgo pela consciência dele e tenho que convencer mais 2 comigo. Que nós votamos em 3. Às vezes são famílias inteiras de um lado e do outro. Isso, né? Brigando. E o que eu acho mais interessante, Trícia, assim, é que quando você pega um processo, você analisa, aí se você não olhar com os olhos imparciais da lei, e não olhar com bom senso, você vai dar uma péssima decisão. Por que eu digo isso? Porque além de tudo, além das pessoas estarem brigando, tem o lado humano da coisa. Sim. Eu vou decidir a vida, o futuro de uma pessoa. Sim. Quando você decide, eu acho que esse poder só Deus que tem. É verdade. Mas como eu tenho o poder de julgar, eu estudei para isso, me talhei para isso, sou magistrado há 38 anos. Então, já via esse conflito dentro de casa, né, do seu pai, tentando sempre fazer utilizar a consciência na melhor decisão, né? E você quer ver onde o juiz aprende mais a ser humano? No interior do nosso estado. Olha. O tempo que eu passei no interior, eu agradeço imensamente terem me mandado para interiores. E por quê? Porque lá você vê o caboclo humilde, aquele que às vezes não sabe se expressar, não sabe falar, e você tenta
explicar para ele, às vezes com linguajar... Por isso que eu digo que o juiz não pode usar esses palavreados muito difíceis. Então ela tem que usar um linguajar que as pessoas entendam também, porque senão ela tem que ler, ela lê a decisão e tem que chamar o advogado para explicar o porquê, o que quer dizer aquilo. Eu recordo de um parecer da Procuradoria, que o advogado foi, eu me lembro, foi com o Jorge dizer que parecer é esse? Que está escrito que isso não impede o meu direito. Aí o Jorge disse, não impede. Aí, peraí, fulano, dá para escrever português, claro? Pelo amor de Deus, né? Porque o que acontece? Às vezes, o linguajar técnico, ele não faz, e às vezes até induz a confusão de uma pessoa normal que vê ali, né? Aquele parecer ou aquela sentença, né? Às vezes são palavras totalmente estranhas ao vocabulário de uma pessoa, como no interior, né? Sim. As pessoas têm um acesso a um vocabulário mais simples, ou até na capital que você, às vezes, está julgando casos de pessoas muito simples, né? Sim, claro. E que realmente precisam de ajuda para decifrar o que vai ser da vida dela, né? Perfeito. Então, se você escrever é muito difícil, tá? Tem às vezes que... eu, às vezes, tenho que estar com o pai dos burros, que é o Aurélio, do lado, para saber o que é que um colega escreveu. Olha, também então isso não era problema só do Jorge Pinto. Não é problema só do Jorge, não. Pode ficar tranquilo. Para os colegas simplificarem o português. Sim, nós temos colegas que escrevem um palavreado lá que eu pego o dicionário, essa palavra eu nunca vi. Você vai procurar, às vezes não faz sentido nenhum, mas para mostrar que escreve bonito... Gente, vocês, operadores do direito, vamos falar português, claro? Sim, simples. Vamos falar português que as pessoas compreendam, né? Sim. Porque isso simplifica tanto a vida daquela pessoa a qual a sentença interessa, né? E não custa nada falar um português. Português, claro. Tá, isso eu devo muito ao interior. Sim. Tá, que foi quando eu aprendi a tratar bem o caboclo, tá? De passar, todo mundo que passava por mim, eu dava bom dia. Você sabe, Trícia, que um juiz, um promotor, tá? Quando não está no interior, pequeno, como comarcas, eu logo que assumi, a minha primeira comarca foi Itapiranga. Eita. Eu dava bom dia para todo mundo. Pronto, eu virei a sensação da cidade. Mas isso aí não era a prática do manauara da nossa geração, não? Nem tanto. O que eu me recordo era da minha avó dando bom dia para todo mundo no centro dessa cidade. Isso vem de educação também familiar, né? Também tem que ver isso. Tá, mas não vou citar, mas tem colegas que... Tem aquela austeridade que não dá um bom dia a ninguém. E tem gente que a gente conhece de muito tempo e que depois... Esqueceu até que tem amigo. Esqueceu quem o conhece há muito tempo. Quem conhece há muito tempo, isso. Então, eu chegava lá, para você ter uma ideia, às vezes eu estava trabalhando 4 horas da tarde lá no cartório, né? Dava 3 batidinhas na janela. Eu já sabia o que era. Banana frita. Não, era hora de jogar o meu futebol. Sim. Tá, eu tava Quer dizer que lá já montou um time já fui jogar bola. Pô, aí também, vamos combinar. Nenhum juiz é capaz de substituir um juiz que larga uma comarca com um time formado. Não, inclusive eu me orgulho, porque eu cheguei a jogar até pela seleção de Itapiranga. Tem um campeonato intermunicipal de todos os municípios do Amazonas. Ou seja, eu digo, será que eu sou craque assim mesmo ou eu tô jogando porque eu sou juiz? Mas não, o pessoal dizia que é porque eu sabia jogar mesmo. Mas olha, a paixão pelo futebol é uma tradição na família de vocês. Totalmente tradição. Né? Eu acho que dificilmente iriam lhe colocar para jogar,
se não fosse bom de bola, né? No máximo iriam dizer, você não é juiz, seja juiz de campo aqui da... Mas é muito confortante a gente conversar, né, com um magistrado que fala de coisas simples, da vida no interior, da sua família. E eu queria lhe pedir para conversar, para terminar essa entrevista, falando um pouco do que eu vejo que hoje faz seus olhos brilhar, que são seus netinhos. Aí você vai pegar na minha ferida, né? Na sua ferida, você pegou eu acho que é na sua cura. Na minha eu cura. acho que a partir do momento que a gente passa por uma perda como o seu passou, né? Que o seu praticamente cresceu com a Giovana, né? Sim. Vocês juntos desde crianças praticamente, né? Eu costumo brincar, mas é só brincadeira, viu, pessoal? Aí que tá assistindo. Tá, que hoje eu estaria preso, né? Porque eu comecei a namorar com ela no dia que ela fez 14 anos de idade, no aniversário dela. E eu tinha 21. Então, essa perda, né? Eu acho que é só... Sim. Tem uma certa cura, porque deixou semente, deixou netos. Me deixou 3 filhos lindos. 3 filhos maravilhosos. Então, 2 casados. A caçulinha hoje já trabalha, já está fazendo psicologia. Que legal. Está na faculdade. Tá? E os meus 6 netos. Que fique claro. Vou completar agora. Agora eu vou completar. Tá, eu quero dizer para todo mundo que eu sou um avô. Eu estrago. Eu estrago mesmo. Não, eu tô brincando não, Trícia. Quem tem que educar é o Lafayette Neto com a Marcelinha, que é pai da Giovaninha, do Lafayette Bisneto e do João. E quem tem que educar é a Andresa com o Cláudio. Tá, a Maitê, a Sofia e a Aimee. Tá, bateu na minha mão, o que você quer, minha filha? A minha netinha de 2 anos chega comigo, eu dou 2 chocolates na boca dela. E a Maitê, quando aprender a falar, também já vai fazer os pedidos pro vovô. A vovô já tava estragando, agora. Eu já estraguei porque ela passou o resguardo lá em casa, né? Já voltou pra casa dela agora. Tá? Só pra deixar saudade. Tá? Não sei pra que ela foi passar o resguardo lá em casa. Porque isso ou seja, eu já voltava pra casa do tribunal agoniado pra entrar em casa, tomar meu banho, trocar de roupa pra botar lá no colo. E postar no Facebook. E postar no Facebook. Pros amigos, pra vizinhança corujarem também. Sim. Embora eu tenha alguns amigos safados que mandam foto dos filhos pra mim. Aí eu digo, tomara que pegue mesmo, que que eu quero é que ela namore. Mas brincadeiras à parte, tá, a Maitê já deixou saudade, né? Passou 1 mês lá em casa, ou seja, por que eu tô dizendo que ela eu já tô estragando? Porque eu acostumei ela a dormir no colo. Tá? Hoje a minha filha fica, pai, agora, tá vendo? Ela só quer estar no colo, o problema é teu, te vira. Entrevista, Andresa, volte pra casa pro seu pai fazer a Maitê dormir toda noite, porque ele já estragou, agora é ele que assuma. Obrigada pela audiência de vocês, obrigada, doutor, por essa entrevista tão agradável e um beijo pra vocês e até amanhã.